bandeiristas, tudo bem com vocês? Sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a nossa versão online do curso de pandeiro. É a nossa segunda de 4 aulas que faremos aqui sobre a música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Lembrando que essa aula aqui é destinada à turma de intermediário 1 e 2. Lembrando também que todo esse curso, todos esses vídeos que os professores da Escola de Choro de São Paulo estão fazendo, eles estão todos compilados no nosso site. Então, se você quer ir lá conferir todo esse material reunido, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso site. É só ir lá e acessar, tá bom? Muito bem, para quem assistiu o nosso último vídeo, eu falei sobre o machixe, a base de como eu toco machixe, passei uma variaçãozinha e acabamos colocando essa levada, né, essa base do machixe dentro da parte A do Flamengo, tá certo? Então, se você por acaso caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e ainda não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, sugiro que você vá para a nossa primeira aula, assista a primeira aula, para depois terminar de assistir esse vídeo aqui, tá certo? Então, como eu estava falando, tocamos a parte A, hoje nós vamos tocar a parte B, vou passar uma outra levada de machixe para a gente tocar essa parte B. Mas para quem não está entendendo direito, né, o que eu estou falando desse negócio de parte A, parte B, depois a gente vai tocar a parte C do Flamengo, eu queria entrar no assunto que é sobre a forma do choro, a forma musical do choro. A forma musical do choro é a forma rondó, que é uma forma que herdamos da música europeia e que, bem resumidamente, é como se nós tivéssemos 3 melodias numa música só. Então, por isso que eu falo, né, A, B e C. Então, essas 3 melodias, ela tem um padrão que cada melodia fica num ciclo de 16 compassos de 2/4, né? A fórmula de compasso é a 2/4 que a gente usa no choro. Mais para frente eu posso falar um pouquinho mais sobre essa fórmula de compasso. E então são 3 melodias de 16 compassos dentro de uma música só. Lógico que, como todo bom exemplo, sempre tem as exceções, né? Existem alguns choros que só tem 2 partes, a parte A e a parte B. Tem alguns raros choros que tem 4 partes, parte A, B, C e D. Mas na grande maioria são 3 partes, parte A, B e C. E elas se repetem da seguinte forma. Vamos dizer que a parte A é a melodia principal, é a melodia que começa a música. Então, a gente toca essa melodia uma vez, 16 compassos. A gente repete essa melodia de novo. Então, fazemos 2 vezes a parte A. Só depois disso, a gente vai para a parte B. A parte B, a gente faz esse mesmo processo de repetir 2 vezes. Então, a gente faz 16 compassos de parte B, volta para a parte B de novo e faz mais 16 compassos. Depois disso, a gente volta para a parte A. Só que a gente só vai tocar ela uma vez. A gente não vai tocar mais ela 2 vezes. Então, até agora a gente tem A, B, B e A do meio, né? 16 compassos dessa parte A. Depois dessa parte A do meio, vem a parte C, que a gente faz ela 2 vezes também, né? 2 ciclos de 16 compassos, para finalmente a gente ir para o último A, e a gente toca uma vez esse último A e acaba a música. Então, a forma mais comum do choro é A, B, B, A, C, C, A. Tá certo? Deu para entender? Dentro disso, ainda tem a questão da tonalidade entre essas partes, que aí vocês podem acompanhar algum dos nossos professores solistas, né? Professores de bandolim,
clarinete ou flauta, com certeza eles vão explicar um pouco melhor o padrão que tem essas tonalidades entre a parte A, a parte B e a parte C, tá certo? Mas resumidamente é isso que é a forma musical do choro, que é a forma rondó, tá certo? Maravilha, pessoal. Agora vamos para a música. Como a gente já viu a parte A, já falei sobre o machixe base, agora eu vou falar da parte B do flamengo. A gente vai continuar fazendo machixe, só que eu vou botar um temperinho a mais nesse machixe do B, tá certo? Que ali vai ficar mais ou menos assim. Preste atenção para vocês escutarem como aqueles acentos fundamentais que eu falei na primeira aula, eles estão presentes aqui nessa levada também. A única coisa que eu vou mudar no segundo tempo, que em vez de eu fazer o acento no punho, como eu estava fazendo, eu vou trocar ele pelo dedão. Então, no segundo tempo vão ficar dois polegares, um na primeira nota, na primeira semicolcheia, outra na terceira semicolcheia, né? Então, os 2 polegares vão estar em colcheia, tá certo? Lembrando que esse segundo polegar, ele tem um acento, então ele tem que ficar mais alto do que o primeiro polegar, tá certo? E no primeiro tempo vai ficar a mesma coisa, aquele acento na quarta semicolcheia, vai estar ali ainda. A pulsação continua a mesma coisa, tempo 1, tempo 2. Vai ficar mais ou menos assim. Vou mostrar um pouquinho aqui como eu vou tocar um pouco mais solto e depois eu passo cada partezinha dessa levada, tá certo? Legal, né? Perceba que eu também já estou fazendo aqui aquela variação, aquela primeira variação que eu passei na outra aula, né? E perceberam esse dedão no segundo tempo, né? Ele com um acento cheio, né? O grave presente, que eu vou estar solto aqui. E ele mais forte do que o primeiro dedão do segundo tempo. Então, uma coisa que eu queria que vocês reparassem é que eu não movimento o meu pandeiro que nem o machixe base, quando eu fiz aqueles acentos, que eu trazia o pandeiro para tocar a platinela aqui no contra do segundo tempo. E quando eu substituo esse punho pelo polegar, eu não mexo o pandeiro, eu não trago o pandeiro aqui, né? Eu não faço isso, não faço esse movimento. Por quê? O polegar, ele já tem um movimento dele de ataque, que é muito comum, muito presente ali, né? Já faz parte desse toque do polegar. E eu, né, geralmente eu vou tirar os sons graves do pandeiro, seja ele no polegar, ou seja ele o grave da ponta dos dedos, eu quero o som mais limpo e sem platinela desse som grave. E quando eu faço esse ataque, né, com o pandeiro na minha mão, ele vem o som de platinela junto, né? Não tem como separar isso. Toda vez que eu vou dar um grave na ponta ou grave com o polegar, se eu movimento o pandeiro, a platinela vem junto. Se eu tô com o pandeiro parado, aí a platinela, aí o grave aparece sem o som da platinela.
tem um pouco do som da platinela, mas não tão alto como se eu movimentasse o pandeiro. Então repare que eu faço os dois graves aqui no segundo tempo com o pandeiro parado. Então vou colocar agora o metrônomo a 55 BPM para a gente estudar essa levada bem lentinha, lembrando da gente solfejar um pouco antes de começar a tocar com o metrônomo, para depois a gente passar a levada para o pandeiro, tá certo? Dois, e dois. Eu acho muito importante vocês prestarem atenção nesse acento do segundo tempo, esse acento no contra do segundo tempo, porque se a gente deixa os 2 polegares que a gente está fazendo no segundo tempo no mesmo volume, vai descaracterizar muito essa levada de machixe. Ela vai começar a parecer um outro ritmo. Que nem se eu não faço, se eu não dou essa diferença de acento do polegar 1 e 2 do segundo tempo, fica vendo como é que fica. Ele não vai dar o efeito do machixe, que nem agora o machixe. Então fique muito atento com essas acentuações e com a diferença entre uma nota acentuada e uma nota não acentuada. É isso que vai dar o balanço do machixe, é isso que vai deixar o seu ritmo mais balançado. Se a gente deixa tudo chapado, falando de volume, né, entre as notas, o seu ritmo vai ficar mais quadrado, vai ficar com menos balanço. Muitas vezes o swing que está em cada ritmo é justamente nessas notas que são quase pausas, né? Né? São notas que elas estão ali bem sutis, bem baixinha, entre uma nota acentuada e uma nota tocada num volume normal. Então, tente perceber, quando você estiver estudando, se você está fazendo esses acentos, está dando essa diferença entre as notas, para o seu ritmo ficar mais bonito, mais balançado, tá certo? Vamos repetir aqui no 55 BPM, e dessa vez eu vou baixar meu volume, e no último vídeo
Eu baixei meu volume, mas vi que vazava muito por aqui. Agora eu vou baixar tanto a minha voz como o pandeiro para vocês ficarem me olhando, tocando, mas não vai sair o som. Pelo menos espero dessa vez. Dois, e... Acho que é legal esse jeito, né? De eu deixar o metrônomo correndo e vocês tocando junto. Acho que é a única maneira de ter uma interatividade com vocês, tá certo? Vamos tentar aumentar um pouquinho mais esse andamento? Vamos tentar passar para 70 BPMs. Lembrando aquela velha história, se você ainda não conseguir se sentir à vontade tocando mais rápido, continua no 55. Quando você se sentir mais à vontade, você vem aqui e faz no 70, tá certo? Vou aumentar aqui. Dois, e dois, e... Já viu que eu coloquei ali, né? Da metade para frente, comecei a colocar aquela variação que a gente viu lá na primeira aula. É uma variação que é muito comum no machixe. Então é bem legal você já conseguir colocar ela dentro da sua levada, tanto daquela levada base como dessa levada aqui, tá certo? E aí, estão conseguindo tocar nesse andamento? Vamos lá, vou deixar aqui então só o playback do nosso metrônomo aqui e eu fazendo uma mímica aqui para vocês. Vamos lá. Dois, e dois.
Beleza. Tranquilo. Se você não se sente à vontade, aquela velha história, continua estudando nesse andamento, fica repetindo muitas vezes, junto com esse metrônomo, vendo como eu estou fazendo aqui, os movimentos. Se tiver dúvida em cada toque, volta o vídeo. Né? A aula online tem essa possibilidade de você voltar e rever de novo. Tem, né, como eu já falei, uma dica na última aula, o YouTube tem como você diminuir a velocidade do vídeo. Então, se você está vendo eu fazendo alguma coisa aqui, mas está muito rápido, está difícil de eu entender, diminui lá a velocidade, você vai conseguir ver o vídeo em slow motion, tá certo? Então, vamos agora para a parte B do Flamengo, tá certo? Vamos aplicar isso que a gente viu agora lá na música. 1 e 2 e... E aí, o que acharam? Tocamos 2 vezes o B, mudamos um pouco a levada, diferente do que a gente estava fazendo na parte A. Agora essa levada, não sei se vocês sentiram um pouco, mas ela tem um pouco mais de peso, né? Pelo fato de ter essa nota grave no segundo tempo, né? Mais uma nota grave ali fazendo um acento, ela dá um pouquinho mais de peso na levada, dá para chegar um pouquinho mais, né? Com esse volume. E agora vamos tocar daquela maneira de como se fosse um playback, né? Aqui eu fico fazendo uma mímica aqui e deixo rolando a música para vocês aí em casa ficarem tocando junto várias e várias vezes. Volta ali, repete aquele trecho e fica tocando, tá certo? Maravilha, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem, ou em breve, teremos a terceira aula para vocês acompanharem aqui e dar continuidade à nossa música Flamengo. Então, até a próxima. Beijão.